parte, fico muito feliz de poder estar aqui hoje. Acabei aí de retornar das férias, estava lá nos pais visitando eles. E que bom que eu já posso vir aqui e posso estar com vocês. Então hoje eu quero trazer a última mensagem dessa série que vocês estavam tendo, né, que eram sobre os Eu Sous de Jesus, ou né, o que Jesus diz sobre si mesmo. Até, né, durante esse ano vocês estavam ouvindo sobre isso, hoje então quero trazer a última palavra sobre esse tema. Eu trouxe a primeira e agora eu vou fazer a última. Então, bem interessante. E eu quero ver agora quem tem memória boa, né? Quero ver quem lembra quais são os Eu Sous aí de Jesus que vocês ouviram ao longo do ano. Vamos ver se alguém lembra. Somos da vida. Vida, porta, ressurreição. Falta mais dois. Caminho, eu sou o caminho, a verdade. Videira verdadeira. Caminho, verdade e vida. A videira. O bom pastor tem, mas esse não apareceu, né? A videira. Eu acho que não. A videira. A videira. Alguém falou pão? Sim, tá. É que eu não ouvi todos. Mas é isso aí, vocês estão bom de memória. Então, né, todos esses temas aí eu coloquei na ordem que vocês viram. Então, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, a ressurreição e a vida, sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E essas palavras que Jesus diz não são só meras palavras, não é apenas uma mera apresentação. Quando Jesus diz eu sou, ele está se revelando como o próprio Deus para a gente. Ele mostra dessa forma que Deus, ele não está distante de nós, ele não é um Deus desconhecido, não é um Deus que não está aí para as nossas necessidades, não. Quando Jesus se revela como eu sou, e dessas formas aí, ele está se revelando para nós como um Deus presente, um Deus que é conosco, um Deus que se importa com a gente, com a nossa situação. E ele se importa tanto que, inclusive, ele desceu a esse mundo para se revelar dessa forma a cada um de nós. Então, quando Jesus se revela dizendo eu sou, ele está mostrando o amor de Deus para nós. Ele está mostrando a face de Deus. Ele mostra que ele é o próprio Deus. Quando Jesus diz eu sou, ele quer mostrar que ele é o mesmo Deus que se revelou lá para Moisés. Isso eu falei na primeira mensagem, né, do ano. Ele mostra para a gente que ele é o mesmo Deus que se revelou lá para Moisés na sarça ardente, né, quando Deus diz para Moisés lá, eu sou o que sou. Jesus é esse Deus, é esse mesmo Deus. Eu sou o que sou. E quando a gente para pensar na dimensão que é isso, né, a gente chega à conclusão que esse amor de Deus que se revela a nós não tem explicação. Não tem nada igual a isso aqui que Jesus afirma de si. Não tem nada igual. Em nenhum outro lugar a gente vai achar um Deus se revelando dessa forma, tão concreta, tão presente e de forma tão amável como esse Deus. Então em Jesus Deus se mostra presente, se mostra como aquele que está ao nosso lado, é o Deus que é capaz de fazer tudo para a nossa salvação. E hoje então eu quero trazer aí esse último eu sou de Jesus, como a Amy já mencionou, eu sou o alfa e o ômega. E o que isso significa para a gente hoje? Esse eu sou de Jesus, eu sou o alfa e o ômega, é uma mensagem que, assim como as outras, quer trazer esperança para a nossa vida em meio às mais diversas situações que a gente enfrenta. E a gente quer ver um pouquinho mais disso essa noite, por meio do seguinte texto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, e o capítulo 22, versículos 12 até o 15. Eu estou falando muito rápido, estou dando para entender? É que agora eu estou destreinado, tenho que treinar de volta, né? Tem tempo de férias. Versículo 1, 8, capítulo 1, versículo 8, capítulo 22, versículos 12 ao 15. E o versículo 8 diz assim, melhor, eu vou esperar vocês acabarem de ler. Eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora, e até assim, se você está pensando em comprar uma Bíblia meio logo, essa é uma versão que eu recomendo muito, que ela é muito boa de entender, ela é uma linguagem muito fácil e muito boa. Então NVT eu vou ler.
Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. E aí o capítulo 22, versículos 12 ao 15, diz: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Até aí o nosso texto. Então, o livro de Apocalipse é um livro bem interessante. Eu ouvi em algum lugar dizer que é um dos livros mais lidos da Bíblia, mas também é um dos mais mal compreendidos. Mas, de qualquer forma, é um livro muito especial. E muitas vezes, quando a gente lê o Apocalipse, a gente acha que ele fala só do futuro, só de coisas que ainda vão acontecer. Mas esse livro, ele não quer só falar do futuro, ele quer falar para o nosso presente também. É verdade que quando a gente lê Apocalipse, muitas perguntas vão surgir. A gente vai se deparar com algumas coisas meio estranhas nesse livro, que a gente não vai entender de primeiro. E algumas perguntas, talvez, que a gente vai levantar, elas nem vão ter resposta quando a gente lê Apocalipse. Só que mais do que isso, Apocalipse quer ser uma mensagem de esperança para cada um de nós. Assim como foi uma mensagem de esperança para a igreja daquela época que recebeu esse livro em um primeiro momento. Por que foi uma mensagem de esperança para a igreja daquela época? O João, quando ele escreve esse livro, ele destina essas palavras para uma igreja que estava sofrendo e passando dificuldades por causa da sua fé. Eram cristãos que estavam sendo perseguidos, inclusive estavam correndo o risco de serem mortos. E o próprio João, esse que escreve o Apocalipse, ele mesmo está preso lá numa ilha chamada Patmos, e ele está preso lá por causa da sua fé, porque ele prega a palavra e, por causa disso, ele foi então perseguido e jogado na prisão. E imagina então essa situação que esses irmãos estão passando, né? Não sei se em algum momento você já parou para pensar o que é ser perseguido por causa da fé, já que aqui no Brasil, né, não é uma realidade que a gente enfrenta, mas quem sabe aí com esses últimos acontecimentos lá no Afeganistão e tudo mais, talvez tu se deparou um pouco mais com isso e parou um pouco para pensar. E quando a gente para pensar nessa situação que pessoas são perseguidas por causa da sua fé, isso é algo que dá até uns arrepios na gente. E quando a gente vê testemunho de pessoas que permaneceram fiéis, mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição, isso, nos impacta. Pelo menos a mim impacta bastante. E essa era uma situação presente aqui para esses irmãos a quem o apóstolo João escreve. Eles estão vivendo tempos de perseguição. E manter-se fiel, então, diante dessa realidade, era um grande desafio. E por isso, ao escrever esse livro, o João ele traz uma palavra de encorajamento para aquela igreja perseguida. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente acha que muitas vezes é um livro de revelação, e a gente vê aquelas coisas tão estranhas, que são relatadas ali, e visão, e besta, e não sei o que mais, e 666, Mas o que deve ficar mais importante para a gente desse livro é que ele é uma carta de encorajamento. É isso que é o objetivo dele, encorajar os irmãos, nos encorajar na vida de fé. É uma palavra de encorajamento para aquela igreja perseguida daquela época, mas não só. É uma palavra de encorajamento para o nosso dia a dia também. É uma palavra de encorajamento para nós em meio àquelas situações difíceis que a gente enfrenta na nossa vida, no nosso dia a dia. E situação difícil não falta para a gente. Por mais que comparado a esses cristãos, a gente ainda viva quase que no paraíso, mas com certeza cada um aqui pode testemunhar de situações difíceis que viveu ou que está vivendo. Isso não falta na nossa vida. E por isso esse livro é um livro de esperança, de encorajamento para a nossa vida de fé.
E Jesus aqui ele fala 3 coisas que querem nos encorajar, nos fortalecer na nossa fé. E a primeira coisa que Jesus faz aqui é mostrar quem Ele é, né? O que Jesus diz sobre si mesmo. Aqui Ele vai falar uma coisa sobre qual, né, Ele diz de si mesmo. É interessante que os outros eu sous que vocês ouviram, todos esses eu sous foi Jesus que falou. Agora já esse eu sou aqui, foi Jesus também que falou, mas foi o João que registrou e por isso que a gente sabe que foi Jesus que falou. Então a primeira coisa, quem Jesus é. O versículo 8 vai falar, vai trazer essa resposta. E ele vai dizer ali então, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que é, que era e que há de vir. O que Jesus está querendo dizer, né, com ele sendo o Alfa e o Ômega? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar então para a língua grega, né, aquilo que a Amy já falou bem no começo, ela já deu um spoiler aí da mensagem. Então o Alfa, que é aquele letra parecida com A, né, e no português seria uma espécie de A, essa é a primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega, que é essa espécie de ferradura aí, seria um O nosso fechado, né, um O com tipo de olho, né, o O mais fechado. Essa aí é a última letra do alfabeto grego, né, o Alfa e o Ômega. Quando Jesus diz que ele é o Alfa, isso significa que ele é o primeiro. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o único que possui conhecimento da origem de tudo que existe. O ser humano ele se pergunta pela origem de todas as coisas. Os cientistas se perguntam sempre pela origem do universo e tudo mais. Só que só Deus sabe a origem de tudo isso. Porque foi Ele que causou, o causador. Ele é o causador da existência de todas as coisas. Antes que você e eu, né, existisse, antes de o mundo existir, Ele já era Deus. Tudo foi feito por meio dele, para Ele e para a glória dele. O Paulo vai expressar essa verdade lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 17. Colossenses 1, 15 ao 17. Vai dizer assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus, na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então, Paulo mostra essa realidade aqui, que Jesus ele existia antes de tudo isso que a gente vê, né? Antes que tudo isso existisse, ele já existia, ele já era Deus, né? E por isso ele é o Alfa, ele é o primeiro, ele é a origem de tudo, né? Ele é o Alfa. E além disso, além de ser o Alfa, Jesus ele também é o Ômega. O Ômega não um carro, o Ômega a letra. Isso significa que ele é o consumador de todas as coisas. Ele conduz a história segundo os seus propósitos. E ele vai consumar, ele vai concluir a história desse mundo também. Assim como ele esteve no início, ele vai estar no fim. Assim como ele esteve lá em Gênesis 1, ele vai estar em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia. Jesus ele está no início e no fim. Em outras palavras, a expressão Alfa e Ômega quer mostrar que Jesus ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. E ele governa sobre todas as coisas desde sempre. Essa é a dimensão que essa expressão quer trazer. E quando me deparo com esse Deus que é Alfa e Ômega, Deus criador de todas as coisas, Deus que é o início e é o fim, quando eu me deparo com esse Deus, quando eu olho para esse Deus, é inevitável eu me perguntar: quem que eu sou diante desse Deus? Quem Jesus é, isso a gente sabe, porque Ele falou. Agora, quem que eu sou diante desse Deus? É tão grandioso, tão glorioso. O Davi, ele fez essa mesma pergunta que eu estou fazendo. No Salmo 8, versículos 3 a 4, o Davi ele vai perguntar assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Então, quando o Davi ele olha para a grandeza da criação,
quando ele olha o céu, as estrelas, né, quando ele olha para o universo, né, ele se depara com a grandeza da criação. E ele então se pergunta, quem que é o homem, quem que é o ser humano, diante de tudo isso que Deus criou? Ele se pergunta isso. Imagina agora quando a gente olha para esse Deus, para o próprio Deus, e não só para a sua criação, mas para o próprio Deus. Quanto maior não vai ser essa nossa dúvida, né? Quem que é o ser humano? Quando nós olhamos para Deus e olhamos para nós mesmos, a gente pode dizer que o ser humano, né, é alguém bem pequeno. Dá para dizer que é como se fosse um grão de areia da praia, né, ou como uma gota no oceano. Assim somos nós, diante da grandeza desse Deus. E diante da grandeza desse Deus, não resta outra coisa do que a gente se encolher em sinal de reverência a essa grandeza. O profeta Isaías, lá em Isaías 6, ele tem uma visão do trono de Deus. E só ao olhar a barrinha do manto de Deus, né, o profeta Isaías, ele se desespera, né, ele se encurva e ele fala, né, maldito homem que sou, homem de lábios impuros, que mora em meio a um povo de lábios impuros e que necessita da misericórdia de Deus. Só olhar a barra do manto de Deus, essa foi a reação dele. Quanto mais nós, hoje em dia. Só que ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta essa dimensão do ser humano pequeno, né, como um grão de areia na praia, a Bíblia vai falar que, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa brevidade, Deus ele escolheu nos amar. E por isso, porque Deus escolheu nos amar, e porque Jesus ele é o alfa e o ômega, a nossa vida ela não está jogada ao acaso. Isso é muito interessante. Nós podemos ter essa certeza. Deus ele está no controle da nossa vida. Ele está no início dela e no fim dela. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Cada fio de cabelo na nossa cabeça está contado. E até se um fio cai, né, Deus ele tem ciência disso. Né, lá em casa ele já cansou de contar o fio de cabelo, né, que está caindo, ficando careca, gente. Ele já está cansado de contar, mas ele sabe da nossa vida. Ele é o dono do nosso passado, do nosso presente e do futuro. E nele a gente pode depositar a nossa esperança e a nossa confiança. Aqueles cristãos perseguidos para quem o João escreve, eles podiam ter essa certeza. Deus está no controle da história. E nós também podemos ter essa certeza. Apesar dos pesares, Deus está no controle da nossa vida. Porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E esse Deus glorioso, poderoso, grandioso, Ele escolheu nos amar. E por isso Ele se revelou como o alfa e o ômega. Segunda coisa que eu quero trazer com esse texto aí é a promessa que Jesus faz. Diante daquilo que Ele é, diante da realidade daquilo que Ele é, Ele nos faz uma promessa também. E aí então os versículos 12 e 13 do capítulo 22 vão falar a respeito dessa promessa. E lá Ele diz o seguinte: eu venho em breve. Primeira coisa que Ele fala no versículo 12, né? Eu venho em breve. Justamente porque Ele é o alfa e o ômega, Ele pode fazer essa promessa a nós. E que promessa maravilhosa que Ele faz a nós nesse texto, né? Eu lembro que quando, isso eu já contei em alguns momentos aqui, né? Mas quando, no primeiro estudo bíblico que eu fui, eu nunca tinha ouvido falar que Cristo ia voltar. E aí quando eu ouvi isso no primeiro estudo bíblico também que eu participei, isso foi algo que acendeu uma chama nos meus olhos. Foi aquilo que primeiro me despertou para a fé. Foi aquilo que eu ouvi e me deixou maravilhado. E aqui Jesus ele traz essa promessa para a gente. Eis que voltarei. Imagina essa igreja que estava sendo perseguida ouvir essa promessa do próprio Jesus. O pessoal estava sendo perseguido, sendo morto, e de repente o João ele vem e entrega essa promessa: eu vou voltar. Calma aí, eu vou voltar. Isso dá até uns arrepios. E essa promessa é para nós também. Eis que eu voltarei. Que fonte de consolo e alívio que a gente tem nessa promessa. E essa esperança a gente pode ter.
essa esperança que Jesus dá para a gente nesse versículo aí. É muito mais do que um mero sentimento. Né? Para muitos, ter esperança é ter aquele sentimento de que tudo vai dar certo, que as coisas vão se resolver, que logo, né, coisas melhores vão surgir. Então, para muitos, a esperança é isso. Só que se a nossa esperança ela se limita a isso, a esse sentimento de que tudo vai dar certo, com certeza a gente vai se frustrar, cedo ou tarde, porque nem tudo vai dar certo na nossa vida. E por isso que essa esperança, ela vai além de um sentimento. Essa esperança, ela é certeza. É a certeza de que Deus ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E essa certeza ela não precisa estar baseada naquilo que eu sinto ou nas circunstâncias da minha volta, mas ela é baseada na fidelidade de Deus, de que aquele que prometeu isso para mim, Ele é fiel e Ele vai realizar essa promessa. Ele vai cumprir ao seu tempo, mas Ele vai cumprir. Então essa promessa que Ele nos deixa aí, né? Eis que eu voltarei, fonte de consolo e de alívio. E além disso, além dessa primeira promessa de que Jesus vai voltar, uma segunda promessa é dada. Qual promessa que é dada ali? Uma segunda promessa. Vamos ver se vocês descobrem. Retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso, né? Jesus fala aí de uma espécie de recompensa para cada um de acordo com aquilo que fez. E essa promessa ela é uma promessa dupla. É uma promessa que traz alegria para alguns e tristeza e desespero para outros. Para os redimidos, para os salvos, é uma promessa de grande alegria. Imagina, Jesus ele vai nos trazer uma recompensa, vai nos dar de presente isso, uma recompensa. Então é um motivo de alegria, porque afinal está falando aí da nossa salvação. Agora, para outros, essa mesma promessa é um aviso sério. Né? Cada um receberá a recompensa por seus atos. Aquilo que a gente planta, isso também vamos colher. E por isso esse é um alerta que Jesus faz aqui nesse texto. E ali no versículo 15 a gente vai ver que Jesus ele é bem duro, né, nas suas palavras. Os incrédulos, aqueles que não quiseram saber da sua palavra, esses ficarão de fora da cidade santa. E por isso aí Jesus também faz um alerta para a gente. É um alerta duro, mas é um alerta necessário, para mostrar que cada um colherá aquilo que tiver semeado. Mas para os salvos, para os redimidos, para aqueles que aceitaram esse maravilhoso presente, essa promessa é uma promessa de esperança, é motivo de alegria. E ainda uma terceira coisinha que esse texto nos mostra, além de mostrar quem que Jesus é, além de falar da sua promessa, ele vai nos mostrar que nós temos um futuro certo. O texto vai acabar, né, ali falando de um futuro certo. Por mais que na nossa vida a gente passe por muitas incertezas, né, mas o nosso futuro, isso é algo certo. O versículo 14 vai dizer: felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Então, felizes aqueles que lavam as suas vestes. Se em casa, quando a gente lava a roupa, né, bota lá no varal, fica aquela roupa cheirosinha, bonitinha, branquinha, a gente fica feliz com isso, né, de poder vestir uma roupa, né, limpa. Quanto mais esses que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses que se colocam debaixo da cruz de Cristo e se deixam lavar por esse sangue, se deixam limpar dos seus pecados, se deixam purificar por Ele, esses têm motivo de muita alegria, porque para esses será então permitido entrar pelas portas da cidade santa. Há uma cidade santa, e essa cidade será dada como herança para esses que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós temos uma herança junto de Deus. Essa herança é a nossa salvação. Entrar pelas portas da cidade é fazer parte dessa herança. É agora, né, não mais viver essa herança em usufruto, né, porque enquanto a gente vive nesse mundo aqui com Jesus, a gente tem essa herança em usufruto.
A gente tem ela, mas ainda, né? Mais ou menos. Mas a partir do momento que a gente entrar por esses portões, por essas portas, a gente vai poder usufruir dessa herança de maneira total e completa. E essa herança ela é diferente de tudo aquilo que nós podemos ter nesse mundo. É diferente de todas as heranças que podemos ter aqui. É uma herança incorruptível, que não se decompõe, não perde seu valor. É uma herança sem mácula, o Pedro vai dizer isso, né? Que está reservado para nós uma herança sem mácula, ou seja, algo absolutamente limpo, sem qualquer tipo de sujeira ou contaminação. E ela é uma herança que não pode ser destruída, não pode ser tirada de nós. A nossa realidade aqui nesse mundo ela é marcada pela corrupção, pela sujeira do pecado, por coisas que são passageiras. Mas aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos não perde valor, não se estraga, não pode ser destruído. É algo tão maravilhoso que a gente não consegue nem imaginar direito. Né? Quando o João ele tem as visões ali de Apocalipse e ele consegue ver a cidade santa, ele fala que as ruas são cobertas de ouro. E ele fala isso para mostrar que aquilo que a gente dá tanto valor aqui nesse mundo é aquilo que a gente vai pisar lá na eternidade. Para mostrar que lá a nossa situação vai ser tão melhor, tão maravilhosa, que não tem nem o que comparar direito. Que aí o João então pega esses elementos que a gente dá valor aqui nesse mundo para tentar chegar perto daquilo que Deus tem preparado para a gente. E isso é algo maravilhoso. Aqueles que entrarem por esses portões poderão comer da árvore da vida. No finalzinho do versículo 14 vai dizer isso, né? Poderão comer da árvore da vida. E isso é algo muito interessante. Vocês lembram quando lá em Gênesis, o Adão e Eva, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal? O que acontece com eles depois que eles comem? Eles são, jogados para fora do jardim. São expulsos do paraíso. E lá em Gênesis é relatado que havia essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e também junto dessa árvore, lá no outro canto do jardim, havia qual árvore? A árvore da vida. A árvore da vida. E quando Adão e Eva eles são expulsos do paraíso, é dito lá em Gênesis, no final do capítulo 3, se eu não me engano, que Deus ele coloca lá arcanjos e uma espada que se revolvia para guardar essa árvore da vida. E que bom que Deus fez isso, que bom. Se o ser humano também tivesse comido da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado. Mas Deus ele guardou essa árvore. E essa árvore que ele guardou lá em Gênesis 3, ela é revelada aqui em Apocalipse 22. Aqueles que entrarem por esses portões poderão comer da árvore da vida. Ou seja, viverão eternamente na presença de Deus. Isso é algo muito bom. Eu falo algo muito bom porque não tem outra palavra para expressar isso. Se vocês tiverem outra palavra, me ajuda. Mas é algo muito bom. Poder fazer parte dessa esperança, ou melhor, pode fazer parte dessa esperança, e desse futuro certo, todo aquele que aceita essa verdade pela fé. E todos aqueles que aceitam essa verdade pela fé têm a promessa de que receberão essa herança no futuro, mas já agora são participantes dela no presente. Até o dia que a gente receber essa herança, até o dia em que isso tudo vai se consumar, por assim dizer, até que a gente desfrute disso de maneira completa, com certeza muitas águas vão rolar em nossa vida. A gente vai passar por dificuldade, vamos enfrentar o luto, vamos ser atingidos por doenças, vamos passar por angústias, por dúvidas, por temores, enfim, todas essas coisas vão fazer parte do nosso cotidiano. Mas em meio a todas essas coisas, a gente pode ter a certeza de que nós somos guardados pelo poder de Deus. O Paulo ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1,12, ele fala assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Deus vai nos guardar até aquele dia. Essa é a confiança do Paulo e é a confiança que
a gente pode ter também. Por isso, a nossa esperança ela não está restrita à nossa situação, mas a nossa esperança ela está baseada naquilo que Deus é, naquilo que Ele faz. Aquilo que Deus é, Jesus mesmo já afirmou. Caminho, verdade e vida, a ressurreição, a porta, o pão, tudo isso Ele é. E essa esperança que a gente pode ter está baseada nisso que Ele é e naquilo que Ele faz. Nós vivemos em esperança de que um dia Deus ele vai fazer tudo isso conosco. Porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por isso, quando a gente olha para as diversas situações difíceis do nosso dia a dia, para as mais diversas situações que a gente vive nesse mundo, a gente não precisa entrar em desespero, mas podemos ter esperança. Como o salmista no Salmo 126 diz, no presente nós vamos talvez semear com lágrimas. Talvez no presente o nosso coração vai se encher de temores e expectativas. Mas nós podemos ter a esperança de que Deus ele agirá agora e no futuro. E a gente voltará com os nossos feixes, cantando e saltando de alegria. O Salmo 126 vai nos mostrar essa realidade. E para concluir esse tema do eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem a vida em suas mãos, no tempo da faculdade, toda quarta-feira a gente tinha também um culto lá durante a manhã, e em um desses cultos, um pessoal lá cantou uma música em alemão. Eu não entendi, né? Mas sorte que tinha tradução do ladinho. E essa música ela me marcou muito, especialmente por um momento lá que eu estava vivendo. E essa música ela mostra essa realidade que a gente pode depositar a nossa esperança. A gente tem um futuro certo, a gente tem um Deus que nos conhece, e a gente pode conhecer esse Deus. E é uma música que, assim como o Apocalipse, quer trazer conforto para nós. E ela diz o seguinte, eu vou ler ela aqui, tá? Então, como é uma tradução, talvez você soe um pouco estranho em algumas partes, mas eu acho que a ideia principal dá para pegar. Diz assim, entregue as tuas ansiedades, deixe-as em minhas mãos. Tu não precisas nada me explicar, pois eu te conheço há muito tempo. Entregue os teus medos, os pensamentos da noite. Paz eu te dou novamente, paz eu trouxe para ti. Entregue os teus pecados, dê-os para mim, com a tua vergonha. Tu não precisa mais carregá-los, pois eu paguei por eles. Entregue tuas dúvidas, para isso eu sou suficientemente grande. Esperança eu te dou novamente. Entregue as tuas dúvidas simplesmente. Entregue-as em minhas mãos. Venha, entregue-as. Solte-as em minhas mãos. Entregue-as, largue simplesmente. Deixe tudo cair. Nada é grande demais para o teu Deus. Nada é grande demais para o teu Deus. E por isso a gente pode entregar tudo nas suas mãos. Que esse Deus que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, esse Deus que é o pão da vida, o bom pastor, a porta, enfim, a videira verdadeira e tudo aquilo que vocês ouviram ao longo desse ano, que Ele abençoe a cada um de nós, cada um de vocês, e que Ele nos ajude a permanecer firme nesse caminho. Mesmo que os dias sejam maus, mesmo que os dias sejam difíceis, que Ele guarde o nosso depósito até aquele dia. Amém? Quero te convidar para ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, pela esperança que nós podemos ter em Ti, Senhor. Esperança de que a nossa vida ela não se limita às circunstâncias que a gente vive aqui. Esperança de que a nossa vida ela não tem um ponto final na morte. Mas obrigado que Tu nos dá a esperança de uma cidade santa, de uma vida contigo, onde nós poderemos desfrutar da Tua presença, Senhor, da Tua companhia, onde nós viveremos eternamente contigo. Obrigado que podemos ter essa esperança e essa confiança, Senhor, em Ti. Até lá, Senhor, enquanto nós vivemos nesse mundo, a gente vai passar por dificuldades, por aflições, por momentos difíceis. E por isso, Senhor, te pedimos que em meio às dificuldades dessa vida, que Tu possa guardar o nosso coração, que Tu possa guardar a nossa fé, que a gente possa viver em fidelidade a Ti, Senhor. Obrigado que Tu és um Deus que não se esquece de nós. Obrigado que Tu és um Deus que se importa conosco, que está presente.
nos dando o pão de cada dia, nos dando a proteção, nos dando tudo aquilo que a gente necessita. Talvez não tudo aquilo que a gente quer, mas tudo aquilo que a gente necessita. E obrigado que nós podemos te ter como Deus, como Senhor, podemos confiar em viver contigo e para ti, Senhor. Assim a gente pede, guarda a vida de cada uma aqui, Senhor, também daquelas que não puderam estar nessa noite. Entregamos tudo em tuas mãos e assim a gente ora e te louva. Em nome de Jesus. Amém.